Aí voltou. Voltamos ao nosso programa. Então, é muito importante isso. Mas alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a esse conteúdo? Vocês vão ter essa aula que eu fiz agora aqui em psicomotricidade, tá? É muito legal. Linguagem. Em que idade ele se deu o balbúcio, as primeiras palavras, problemas articulatórios, gagueira. Muita criança é assim. Então, assim, essa ficha aqui é pequenininha, né? Eu só tirei 2 páginas. Mas tem ficha que, como eu te falei, 7 páginas, como era a minha antigamente. Para entender o que é psicopedagogia, para aprender o que é psicopedagogia, acredito ser importante ir além da simples junção dos conhecimentos oriundos da psicologia e da pedagogia, que ocorre com bastante frequência no senso comum. Isto porque, em sua própria denominação, psicopedagogia aparece suas partes constitutivas, psicologia mais pedagogia, e que oferece uma definição reducionista ao seu respeito, como nos ensina Júlia Eugênia Gonçalves. Então, vamos lá. Eu já falei isso para vocês, né? Que a psicopedagogia é psicologia, né? Psicologia, desenvolvimento, pedagogia, conhecimento. Ver se alguém falou comigo no chat. Ah, tá. A psicopedagogia é um campo do conhecimento que se propõe a integrar de modo coerente conhecimentos e princípios diferentes, ciência humana, com a meta de adquirir uma ampla compreensão sobre os variados processos inerentes ao aprender humano. Então vamos lá. Variados processos inerentes ao aprender humano. Se é variado, não é um só. Se é processos, não é um só. Inerentes é porque são diversos. Ao aprender humano. Quando eu tenho variados processos inerentes de aprender humano, automaticamente eu estou dizendo assim para os meus alunos, queridos, vocês vão estudar cada ser humano que for seu paciente. E aí eu lembro, é porque ela não está aqui. A Juliana, ela falava assim, ó, e tudo bem. São várias pessoas que eu vou estudar. Não é uma coisa simples. Ah, eu vou lotar meu consultório em um dia. Então, é 50 minutos cada paciente. Então, eu vou abrir às 9. De 9 aí eu pego o paciente primeiro 9h10, né? Eu vou ter minha secretária, tudo bonitinho. Aí, 9h10 a 10 horas, um paciente. Aí de 9h10, de 10h10 a 11 a 10h50, outro paciente. De 10h50 a 11h40, outro paciente. De 11h40 a 11h20, 11h20? 11h30, outro paciente. Aí, quando for 11h30 a meio-dia e 10, meio-dia e 20, outro paciente. Aí eu paro para almoçar. Eu como rapidinho, aí depois eu vou. Aí é um paciente atrás do outro. Não é. Não é que seja impossível, não é isso. Isso é depois da prática. Depois que a gente pega uma prática grande, depois que você conhece bem o corpo humano, depois que aqui, ó, variados processos de aprender o humano. Depois que você começa a ler, você come o livro. Qual o livro que eu falei para vocês, gente? É o livro... Ai, Jesus amado. O livro... Vocês colocaram lá no grupo, gente? Porque eu esqueço, hein?
Ale, o corpo fala ou dificuldade de A a Z? Corpo fala, o corpo fala. Depois que vocês comem e adquirem bem o corpo fala, obrigado, Luana. Vocês começam a ter uma agenda mais cheia, tá? Vamos lá. Área de conhecimento multidisciplinar. Interessa a psicopedagogia compreender como ocorrem os processos de aprendizagem e entender as possíveis dificuldades situadas nesse movimento. Então, vamos lá. É interessante para nós, psicopedagogos, compreendermos tudo, todos os processos de aprendizagem do meu paciente e as possíveis dificuldades situadas nesse movimento. Então, se o aluno tem dificuldade em matemática, eu tenho que compreender todos os processos que convém à matemática ou à multiplicação. Para tal, faz o uso da integração e síntese de vários campos do conhecimento, tais como a psicologia. Aí aí entra a anamnese. Vou lá com o meu paciente, ele tem dificuldade em matemática. Eu vou pegar a integração da síntese de vários campos. Por isso que nessa pós-graduação vocês vão ter a psicanálise, tá? Vocês vão ter. Aí vem a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a psicologia, a psicologia transpessoal, a pedagogia, a neurologia, entre outros, muitas coisas. A neurociência. Então, é interessante para o psicopedagogo ele compreender tudo que ocorre dentro do mundo do paciente e, dentro disso, fazer a integração dessas ciências. Entendem? Alguém com alguma dúvida? Vivenciar a psicopedagogia. Eu perguntei se alguém tem dúvida, mas eu saí pulando. Alguém tem dúvida, gente? Podem abrir o microfone e me perguntar. Ninguém? Até aí tudo bem? Estamos indo? Ok. Então, vivenciar a psicopedagogia. Bom, é necessário estarmos sempre em formação. Por quê? Porque o mundo aqui fora não é o mundo do paciente, não. O mundo aqui fora nos proporciona, claro, de acordo com a experiência que, por exemplo, cursos, né? Cursos sobre TEA, cursos sobre dificuldade de aprendizado. Então, é muito importante estarmos sempre em constante evolução, informação, para que possamos, no processo junto com o paciente, romper as barreiras na qual ele enfrenta, tá? Quando eu assumi o Júnior, né, como psicopedagogo, eu não sabia nada sobre o TEA, que é análises clínicas do autismo. TEA, ó, o ABA, perdão. O ABA é análise comportamental do aspecto autista. E aí, o ABA, ele trabalha o dia a dia daquele paciente, tá? Ele faz com que o paciente, ele faz com que o terapeuta, ele ajude o paciente em tudo no dia a dia. E aí, a mãe do Júnior me contratou para isso. E para eu ter uma noção do que era, eu tive que estudar, eu tive que parar, tive que pagar um curso. E o curso de ABA é bem caro. Mas eu fui fazendo cursinhos gratuitos, depois eu comecei a entender mais ou menos como era a aba,
Tinha amigos que já tinham feito o curso, eu fui tirando dúvida. Depois eu falei, não, calma aí. Tá, eu já sei 20%. Eu preciso fazer esse curso para ver se eu chego aos 100. Fiz o curso, cheguei a 50. Quer dizer, mais 25%. Os outros 50% foi realmente com o paciente, tá? Todas as nossas ações e produções, por serem humanas, estão sempre em processos de permanente abertura, colocadas num prisma próprio para as nossas interpretações e busca de significados e sentidos, situada num movimento incessante de desconstrução e reconstrução. Então, mesmo que você pague uma fortuna numa pós, mesmo que você pague uma fortuna em um curso, mesmo que você pague uma fortuna em seja qualquer coisa, nós sempre estamos em desconstrução. Aí a gente volta lá em cima no nosso funil. Eu desconheço para descobrir. Mas, Alexandre, eu gastei uma fortuna no curso. Não é que você esteja jogando dinheiro fora no curso. Não é isso, gente. Nós precisamos estar em evolução nos nossos conhecimentos. Só que, quando a gente entra no mundo do paciente, a gente desconhece tudo para descobrir. Quando a gente aprende o paciente, a gente pega o curso que a gente fez e faz a ligação. Opa, o que eu aprendi com o que é o paciente, agora eu fluo. Entendeu? Aí você ensina e é especialista nesse conteúdo. Então, por isso que eu botei esse gráficozinho aqui, ó. A gente sobe. O que as pessoas... Eu aprendi muito tarde isso. O que a pessoa esquece é o seguinte, que para eu subir, para eu chegar a um nível que eu quero, eu subo e eu desço. Quando eu desço, o descer não é uma desvantagem, é uma vantagem. Porque, opa, eu desci para subir, para descer e para chegar onde eu quero. O descer, o estar embaixo, muitas vezes não é ruim. É um estado que você precisa estar para subir, para continuar essa evolução. A gente sobe e desce. A mesma coisa com o paciente. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entenda. Você chegou aqui com o paciente, subiu, está aqui em cima. Depois, o paciente desceu. Depois ele sobe. Depois ele cai. Depois ele evolui. Tudo isso se chama evolução. A evolução não é só estar aqui em cima. A evolução é você dar o start aqui embaixo. Nossa, que bonito, né? Filosofei. Anotem aí. Uma pergunta para vocês. Será que realmente a psicopedagogia não tem seu papel claro na formação do psicopedagogo? Ou isso é um mito que precisa ser reconsiderado? Será que realmente a psicopedagogia não está clara na formação do psicopedagogo? Será que a psicopedagogia ela só é algo que as pessoas falam e que na prática o aluno não consegue aprender para colocar em prática? Eu gostaria que vocês me respondessem. Analisem aí, por favor, abrem o chat, levanta a mãozinha quem quiser falar no microfone, porque aí aqui eu libero. Será que a psicopedagogia não tem seu papel claro na formação do aluno? Deixa eu ver quem é esse usuário que levantou a mão. Usuário convidado, acho que é a Luana. Pode falar, Luana. Sou eu, Ale. Então, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que se aprimorar. Claro que no curso, né, a gente vai aprender muita coisa, mas se a gente ficar parado, não fizer uma reciclagem, não procurar saber, como você mesmo falou aí, quando você pegou um aluno com TEA, você teve que se aprimorar, porque você não sabia muito sobre o assunto. Então, a gente está aqui fazendo curso, mas se a gente parar, eu sou psicopedagoga, acabou. É só aquilo. Não é 100%, porque as coisas mudam, os pacientes são diferentes, podem ter o mesmo problema, vamos dizer assim, mas são indivíduos, né? Diferentes, pensamento diferente,
no caso do teste, são 3 níveis, né? Tem o TDAH. Miguel, né? Estou citando meu filho. Eu percebo que é uma coisa mais leve, mas eu conheço um aluno com TDAH, só TDAH, mas que Jesus socorro. Então, quer dizer, a gente tem que procurar, tem que estar sempre em constante aprendizado. É igual um médico, entendeu? O médico não pode sentar, já fiz medicina. Não, eles têm que procurar sempre fazer curso de capacitação, porque as coisas mudam. E elas mudam de uma forma, assim, rápida. Elas mudam de uma forma que... É assim, da noite pro dia, cara. Da noite pro dia. Amanhã a gente pode acordar com a notícia que o autismo tem cura. Não sei. A gente pode acordar amanhã com a notícia que o TDAH ele tem cura. Também não sei. Mas as coisas, elas fluem. A gente esquece que tem muita coisa por trás da gente, né? A gente esquece disso. Mas é muito importante. E essa pergunta, quando eu vi ela, eu vi numa postagem. Será que realmente a psicopedagogia não tem seu papel claro na formação do psicopedagogo? E aí eu fiquei pensando, eu lembrei da minha época da faculdade, e eu fiquei pensando, e realmente não tem. Eu acho que é algo que precisa ser reconsiderado. A psicopedagogia, a gente volta a falar aí, hoje em dia ela está sendo vendida, né? Mostrada, oferecida, o curso, como um curso qualquer, como uma pós-graduação em metodologia de história e geografia. Não estou desmerecendo história e geografia, porque eu tenho a formação. Mas é algo assim, que você vê no videoaulas de história e geografia, você consegue compreender a metodologia, já que você é professor, e aí você consegue entender o conteúdo da aula. Mas a psicopedagogia não é assim. Não é só ler a apostila. Não é só ver vídeos, não é só ter aulas ao vivo, não é isso. A maioria das graduações, das faculdades tem feito com que os psicopedagogos e a Associação da Psicopedagogia, na qual eu não faço parte e nem indico que fazem parte, mas eu preciso de um número de registro. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Se você quiser abrir uma clínica, que parece que você tem que ter o registro. Mas, se você não quiser, se você só quiser ser um psicopedagogo que atende em casa, ou ser só um psicopedagogo, você não precisa participar da associação de psicopedagogia, que é a mesma também de neuropsicopedagogia. Você paga R$200 à toa. Enfim. Eles também não cobram dos profissionais de psicopedagogia. Eles só querem saber do diploma, porque não tem papel aqui. Eles só querem saber, você tem papel? Deixa eu ver se sua faculdade é reconhecida pelo MEC. É reconhecida pelo MEC. Então você tem o nosso registro. E acabou, é uma associação assim. E as faculdades, elas têm feito isso. E a gente está falando, será que as pessoas não entendem? Eu acho que vocês entenderam. Será que vocês entenderam que a gente está falando de vidas? Será que vocês estão entendendo que a gente está falando de pessoas que têm necessidades especiais, que precisam de uma evolução, que precisam romper barreiras, que precisam remover ou minimizar barreiras? Será que vocês entenderam isso? Será que vocês estão entendendo que são pessoas que a gente precisa estudar para poder ajudar? Porque a essência dessa pós-graduação é isso. É os meus alunos entenderem que os pacientes deles são pessoas e essas pessoas precisam de ajuda. E para que elas precisam de ajuda, vocês precisam de um estudo dirigido para que vocês possam entender como ajudar essas pessoas. Então, aqui no próximo slide, eu vou falar. Ao falarmos de transdisciplinaridade na psicopedagogia, pressupomos que a prática e o olhar psicopedagógico objetivem aceitar um novo paradigma, ter preparação teórica adequada, possuir conhecimento prático suficiente
estar capacitado pedagogicamente e psicopedagogicamente, ser aberto e criativo. Você precisa ser aberto, você precisa ser criativo, cara. Você precisa levar para o seu paciente coisas novas, conhecer as novas tecnologias, atualizar-se permanentemente, entender e aceitar as diversidades discentes. Você precisa aceitar as diversidades. Se você não tiver essa compreensão de aceitar as diversidades, gente, manda mensagem. Ale, olha, para mim não dá. Por isso que eu falo, o psicopedagogo, ele tem que deixar religião, filosofia, teologia, teorias de lado. Vamos lá, olha só, foquem nessa imagem. É desconhecer para descobrir. Precisamos desconhecer para descobrir e depois entender. E depois compreender. E depois aprender. Depois comunicar, expor. Depois ensinar, mostrar. Depois ser especialista. As pessoas elas precisam entender isso dentro da psicopedagogia. Esse mundo de transdisciplinaridade, disciplinaridade é muito grande. Olha isso aqui. É você, dentro dessa cabecinha aqui, saber disso tudo aqui, ó. E implantar isso tudo dentro do seu paciente. Aí eu te pergunto, isso é ensinado nos cursos de psicopedagogia? Sem ser do IAP, claro. Não puxando sardinha. Mas isso é ensinado na faculdade, isso é ensinado nos cursos de graduação, isso é ensinado nos cursos de extensão, isso é ensinado na própria pós-graduação? Não é. Se é ensinado, é porque se é posto, é uma coisa. Agora, se é ensinado, se tem uma pessoa para falar, olha, gente, é isso aqui. É interdisciplinar. É você mostrar para o seu aluno que ele é capaz em tudo. E aqui vem falando assim, ó, se não é ensinado, pelo menos vivenciado enquanto perspectiva, caminho a ser, se não é ensinado, pelo menos vivenciado enquanto perspectiva, caminho a ser trilhado, não resta a menor dúvida. Compreendendo que o psicopedagogo é um pesquisador permanente. Olha, não é postar, não é ser um pesquisador permanente, tá? Não é publicar em revistas, não é escrever livros, não é ir para outro país e fazer pesquisas, não é. Ser um pesquisador permanente é você pesquisar sempre o seu paciente. E olha só, volto a falar, não é um paciente. Eu tenho certeza que vocês são top demais para ter mais de um paciente. São 2, 4, 6, 8, 10. É pesquisar permanentemente o paciente, os seus pacientes, e cada um é diferente um do outro. É um pesquisador permanente, um sujeito que a cada movimento, ação e conduta, enquanto profissional, busca alternativas para os dilemas, tensões, limites que lhe surgem, vislumbrando sempre novas possibilidades. E tudo é processo, movimento. Ó, movimento. Lembrando aqui em cima, ó, tudo é processo, tudo é movimento. Tá aqui, sobe para cá, desce para cá. Tudo é movimento, é constante. Tudo é evolução. Precisamos acreditar cada vez mais no ensinamento de nossa mestra Ivani Fazenda. Gente, olha, depois vocês pesquisam um pouquinho sobre os artigos dela, é maravilhoso. Ela diz o seguinte:
ela diz a importância da espera, da humildade, do conduzir-se com harmonia e perseverança em tudo que se refere-se à mudança de paradigmas. Entendam, não é um paciente chegando para você hoje que amanhã ele vai estar no alto escalão. Como Ivani diz, nós precisamos da harmonia, da perseverança, da importância do esperar. Porque, olha só, quando a gente tem a importância do esperar, e a gente tem a perseverança, e a gente tem a humildade, essa humildade é o que, Alexandre? Eu vou ser humildezinho, eu vou com roupa humilde? Não. É a humildade de você ver que o seu paciente não está conseguindo naquela intervenção, você mudar de intervenção e começar de novo. Mas sempre na perseverança da melhora, sempre na perseverança de acreditar que as barreiras irão se desfazer. O cuidado maior, ao meu ver, desse ser efetivamente com a proliferação dos cursos de psicopedagogia pelo Brasil, sem as devidas orientações. A gente precisa ter cuidado com o que estuda, com o que lê, com o que fala. E eu termino esse slide aqui dizendo o seguinte: o essencial, eu acredito, é o desejar fazer o melhor possível e nesse desejar realizar. Nós precisamos acreditar e fazer o melhor e nesse desejar realizar o impossível com os nossos pacientes. Então, quando eu falo dentro da psicopedagogia, eu falo que o profissional ele precisa ter a essência de querer mudar a história do seu paciente. Quantos pacientes... Gente, vocês vão receber esse slide aqui, tá bom? Eu vou botar no grupo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar para mim. Quantos, ó. Eu vou contar para vocês uma história aqui de um paciente. Ele é autista, né? Ele é severo. E ele era muito engraçado porque quando eu cheguei na casa dele, eu falava assim, Arthur, eu acho que eu falei dele aqui há pouco tempo. Arthur, meu nome eu sou o tio Alexandre, eu vim te ajudar e não sei o quê, papapá, pepé, e ele sempre repetia a última palavra. Então eu falava, tio Alexandre, André. Arthur, qual é seu nome? Nome. Não, qual é seu nome? Nome. Arthur. E essa frase, quando eu a escrevi, o essencial, acredito, é o desejar fazer o melhor possível e nesse desejar realizar, foi pensando no Arthur. Até o meu último momento, como terapeuta dele, eu não larguei a essência. Eu poderia ter largado a essência e saído correndo do Arthur. Porque muitas das minhas intervenções com ele, o Arthur teve crise de querer me agredir. Antigamente, o Arthur ele não fazia terapia na casa dele. O Arthur ele fazia terapia na casa, à frente à casa dele. Era a casa dos pais dele. Só que aquela casa era só do Arthur. Porque ali o Arthur podia pintar, o Arthur podia fazer o que quisesse. E a babá dele morava ali. Porque ela morava em um local mais distante, perigoso. Aí os pais, né, do Arthur, para deixar ela mais perto, o Arthur gostava muito dela, a deixou morar ali por um tempo. Então era a casa do Arthur e da babá, da família dela. E eu fazia as intervenções, o procedimento ali. E aí o Arthur, ele... nessa casa, era muito antiga,
Tinha uma mesa de... É uma mesa que, assim, não tem essas mesas antigas que botava uísque, colocava aqueles copos bonitos e tudo mais. Ela é toda de vidro, ela é grossa, igual mármore, só de vidro. Muito bem. E aí, tô eu, Arthur, vamos fazer atividade, vamos brincar, que não sei o quê, papapá. Não, 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 não. Não, eu tenho foto deles, eu vou trazer para você. A foto deles, eu vou trazer aqui para vocês. Dele quando ele não queria fazer atividade. Ele deitava no sofá e, assim, quem conhece autista, ele é muito mais forte que você. Mesmo que ele tenha 5, 6 anos de idade, ele vai ser muito mais forte que você. Você ainda consegue pegá-lo no colo, mas o corpo dele fica duro e pesado. O Arthur já tinha 15 anos, então, mesmo que eu quisesse, não conseguiria pegá-lo. Ele levantou. Aí, no que ele levantou, eu achei que ele iria fazer atividade. Ele pegou a mesa de vidro e ia atacar em mim. Quando a babá dele chegou, eu dei o grito, Arthur, não! E a babá chegou, eu falei assim, veio aquela música do Senhora do Destino. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Gente, me deu um gelo. Eu fiquei gelado do pé à cabeça. Eu vi os anjos cantando, eu vi Jesus falando, vem, filho, vem que o céu é teu. Eu fiquei desesperado, foi ali que eu vi o seguinte, que a essência é acreditar que aquele ser, ele pode ser melhor e que eu, como terapeuta, preciso desejar fazer o melhor para ele. E nesse desejar fazer o melhor, eu preciso realizar o melhor na vida dele. Eu não sei se vocês são assim, mas muitas das vezes... Eu sou filósofo, né? Eu tenho uns insights assim na minha vida que são em momentos que são assim, que é para morrer mesmo, porque se ele tacasse aquela mesa em mim, eu ia pro chão, eu ia pro CTI, ou então é dali mesmo a funerária já ia me levar para me ser cremado. Que nem caixão aberto eu iria ter. E aí ele se acalmou, usamos a cannabis, né? Não sei se vocês sabem, mas pacientes autistas com recomendações médicas, eles têm direito à cannabis. E ela é tipo um desodorante que a gente coloca aqui, que é onde eles cheiram. E aqui atrás, no pescoço, para acalmar. Ele se acalmou, eu fiquei analisando, eu fiquei em choque, né? Eu fiquei pensando na minha vida, eu fiquei assim, eu vou gastar dinheiro, porque a qualquer momento eu posso morrer, tô nem aí pro Serasa, tô nem aí para nada. Aquele momento de reflexão na nossa vida. O amanhã a Deus pertence, né? Vou gastar hoje. Enfim. Então, entrar no mundo da psicopedagogia é estar além dos nossos pensamentos. Não é só usar um jaleco branco escrito psicopedagogo Alexandre França e atender o paciente. É você entrar no mundo do paciente, é você entender o paciente, é você entender a família, é você entender muitas das vezes o porquê o paciente ele não tem uma afinidade com seus irmãos. Eu comecei a perceber isso. 2 pacientes meus não tinham afinidade com os irmãos. Por quê? Vamos lá. Quem tem mais de um irmão aí vai entender que o filho mais novo sempre é o preferido. Eu não sou o mais novo. Eu sou antes do mais novo. O filho mais novo sempre é o preferido. E aí eu sentia que tanto a irmã do Arthur, tanto a irmã do Júnior, tinha um certo ciúme. Tanto quando eu ia falar deles, tá bom, o Arthur o bebezão da mamãe. O Júnior, mamãe, tudo que ele faz, mamãe apoia. E aí eu comecei a entender também o complexo da família. Aí entra o livro O Corpo Fala. E aí, como psicopedagogo, você não trabalha só o paciente, você trabalha também o irmão dele.
Aí eu chamei a irmã de um, chamei a irmã de outro. Falei, olha, eu sei que eles são mais novos. E, coincidentemente, os dois eram os mais novos. Eu sei que eles são mais novos. E os mais novos têm preferência. Mas você precisa entender que seu irmão, ele, além de ser mais novo, ele é muito especial. Eu não falo especial pela sigla, pela nomenclatura que o povo aí fora fala. Eu falo especial de quando entramos no mundo do aluno, ele se torna especial para a gente. Vocês acreditam que a gente fica até com os tics dele? Vocês perceberam agora como eu cocei meu nariz? Eu vi aqui pela minha câmera do lado. Eu cocei o nariz igualzinho um paciente meu. Ele coçava assim, ó. Quem trabalha comigo vê que eu mexo muito com meu nariz. É um ticket que eu peguei de um paciente. Às vezes eu grito do nada. Eu solto meus gritos. Ah! Ticket que eu peguei de paciente. Tem isso também, tá, gente? Já que a gente está falando sobre a introdução da psicopedagogia. Por quê? Quanto mais a gente vai entrando no mundo desse aluno, desse paciente ou desse aluno, a gente vai também tendo um pouquinho deles em nós. É bom a gente se policiar em relação a isso. Porque, por exemplo, eu sento de perna cruzada por conta do Arthur. O Arthur só sentava de perna cruzada e balançava o pé. Você deve falar assim, Alexandre tá de sacanagem. Não. Anotem o que eu estou falando quando vocês estiverem os pacientes de vocês, vocês vão falar. O Alexandre estava certo. Muitos tickets que eu tenho é por conta de paciente. Por me envolver demais. E não estou reclamando disso, não. Mas por me envolver demais e querer a melhora desse paciente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Tá todo mundo com fome, né? Tá todo mundo já desmaiando, todo mundo já deitado, com sono. Tem alguém falando aqui no chat, calma aí só um minutinho. Eu tenho que olhar. Ah, aqui, ó. Exatamente, a gente se entrega muito. A gente se entrega muito, muito ao paciente. A gente, olha, tem situações que é igual ser professor, entendeu? É igual ser professor. Não é diferente, não. Não é diferente, não, minha amiga. Tem momento. Ó, é como eu falei para vocês. Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso. Sobre as classes que a gente pode trabalhar. É igual trabalhar para a classe de crianças com necessidades especiais, que são classes baixas. Como eu falei, vai ter mês que vocês não vão receber. Tem mês que você... E você vai ficar assim, tudo bem. Olha, na rua... Gente, eu juro por Deus, por Deus. Na rua, eu devo ter na casa de 20 mil reais. Só de paciente. Paciente que, assim, que fechou pacote, aí pagava metade, aí entrava em outro. Eu deixava entrar em outro, porque quem deixa somos nós. Eu deixava, aí, não, tudo bem, mês que vem você paga, outro mês você paga, outro mês você paga. Aí quando eu fui ver, pai me devendo 2, 3, 4 mil reais. De pacote que era 8 sessões, 2 vezes por semana, 800 reais.